Oi, 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 uma linda noite. Hoje teremos uma live muito especial. Vamos falar do florescer profissional, uma jornada que nasceu da escuta, né? Da experiência, nasceu também da compreensão de que muitas mulheres possuem talento, conhecimento, potencial, mas ainda não conseguem transformar tudo isso em realização, posicionamento e resultados. E eu vou aguardar aqui a minha convidada especial para essa live, para esse bate-papo, é a Carla Monteiro. Ela deve estar chegando aqui. E se você já entrou, aproveita para encaminhar esse aviãozinho para uma mulher que precisa dessa informação e desse bate-papo. Carla, solicite a sua entrada na live. Carla, envie uma solicitação para eu te aceitar. A Carla já entrou. Olá! Uau, que lindo! Olha que celebração! Que legal, boa noite. Tá me ouvindo Boa bem? noite, que maravilha! Eu já iniciei aqui, Carla, falando que essa live promete, né? Ah, E, sim. e hoje nós estaremos aqui celebrando essa proposta tão especial que é o Florescer das Mulheres. E hoje vamos tocar no florescimento profissional, e que tudo isso é resultado de um trabalho dedicado, de experiência, de conhecimento, porque nessa jornada eu tenho acompanhado muitas mulheres e tenho visto que muitas mulheres talentosas, inteligentes, competentes, fazem uma entrega extraordinária e mesmo assim não estão vivendo o correspondente ao seu potencial. É verdade. Eu vou me apresentar e depois eu Hum, passo a palavra para você se apresentar. Combinado? perfeito, combinado. Vamos pedir à turma que já está aqui conosco para enviar esse aviãozinho para outras mulheres, né? Porque esse bate-papo, ele promete. Lilian, querida, Ticiana, olha que lindo, não é? Al- Alcançar o coração de muitas mulheres. Eu sou Mari Neves Arelião, historiadora, professora universitária, mentora de mulheres, escritora, palestrante, e criadora do movimento Marias Alegrias. Olha, ao longo da minha trajetória, eu sempre acreditei no poder do conhecimento, da educação, do desenvolvimento humano, mas também eu aprendi que o conhecimento sozinho, ele não é suficiente para fazer a gente alcançar e chegar aos lugares e a fazermos aquilo que nós precisamos fazer, ou seja, transformar o conhecimento em prática, em ação. Com a palavra Carla para se apresentar. Boa noite, mulherada linda. Boa noite, Mari. É uma alegria estar aqui com você, tá? Antes de tudo, eu quero te agradecer por esse convite. Estou muito feliz. É uma honra, tá? Partilhar esse momento aqui contigo. Então, como você já adiantou, eu sou a Adriana Carla Monteiro. Ultimamente tenho aí me apresentado mais pelo meu segundo nome, Carla Monteiro, que marca aí uma nova fase da minha vida. Eu gosto muito. E eu sou uma nordestina pernambucana que reside aqui em Barueri há quase 30 anos. Amo essa cidade, sou muito feliz aqui. Sou mãe, né, de dois filhos, sou avó da Cecília, que fez um aninho ontem. E sou também eu sou contadora de formação, pós-graduada em finanças e controladoria, mas fiz a transição de carreira
onde isso é fruto desse florescer, né? Vou falar um pouco sobre isso, para psicanálise. Hoje eu trabalho, sou psicanalista, cuido da saúde mental, é algo assim, uma realização muito grande, porque eu sempre sonhei com isso, em trabalhar com isso. E agora, né, nessa fase da minha vida, eu pude realizar. Estou há quase 2 anos nessa profissão e muito feliz. E sou aqui, faço parte do Florescer já há um bom tempo, né? Seguindo essa jornada e sendo mentorada por você, aprendendo cada dia mais. Eu tenho certeza que a gente tem muito para contribuir com todas que estiverem aqui conosco e que forem ver depois, né? Que as pessoas possam também Vamos deixar salva, mas é encaminhar, vamos deixar importante. aqui. Tem gente especial nessa live, Ceissa Borges, Lilian, Ticiana, gente, todos vocês sintam-se abraçadas, abraçados, porque é para você, é fruto da nossa vivência, das nossas experiências, da nossa história de vida, e Lilian, querida Nazilda, gente de Belém, Barueri, São Paulo, Piauí, gente, que coisa mais linda, Pernambuco. E olha, eu quero falar para vocês, nós vamos já entrar no bate-papo, eu vou devolver a palavra para a Carla, ela colheu do nosso grupo, das mulheres com quem a gente acompanha, muitas indagações, e ela vai me trazer aqui algumas indagações, eu também vou devolver para ela, e nós vamos fazer um bate-papo bem legal. Mas eu quero dizer para vocês que eu também, do lugar onde eu estou, meu lugar de fala, e eu falo desse lugar também, porque também vivi medos, porque também vivi momentos de insegurança, porque também vivi transição de carreira e tive necessidade de me reinventar. Isso é autêntico, isso é verdadeiro. Quem convive comigo sabe muito bem. E mesmo tendo conhecimento, experiência, uma longa jornada profissional, houve momentos na minha vida que eu precisei reconhecer que eu tinha crenças limitantes, né? E que ainda tinha uma companhia do medo, aquele medo não normal, aquele medo que muitas vezes me deixava parada em alguns pilares da vida, não em todos, né? Não me sentia tão plena em alguns pilares. E, às vezes, também a necessidade de agradar o outro e servir demais. E, muitas vezes, diminuir o meu autocuidado, o meu autoamor, o meu autovalor, a minha autopercepção. Eu tinha tempo para trabalhar e muito, e fazia uma entrega extraordinária. Fiz e faço em tudo que faço, mas tinha tempo para a família, mas eu quero chamar a mim a autorresponsabilidade. Em algum momento eu me abandonei. E foi aí, na dor, que eu precisei olhar para mim com mais profundidade, com mais carinho, com mais ferramentas. E é desse lugar que eu gostaria de compartilhar nessa noite, e eu desejo que essa live, ela realmente alcance as mulheres, porque sinceramente, missão. Quem me acompanha sabe muito bem como eu me entrego de alma a esse trabalho. E eu fico vibrando com cada resultado, com cada brilho no olhar, com cada avanço, né? E eu chamei a minha autorresponsabilidade e chamo também aquelas que convivem comigo e que me escutam, a autorresponsabilidade, porque as pessoas só fazem com cada uma de nós aquilo que a gente permite. E nesse processo eu compreendi que transição de carreira é apenas mudar de profissão, mas nós não perdemos a identidade, não perdemos nossos princípios, nem nossos valores. Ao contrário, nós vamos construindo e levando toda a gama de experiência daquilo que já fez parte da nossa trajetória ali até o momento, para levar um novo posicionamento. E é sobre posicionamento que também nós vamos falar nessa noite. E eu vou passar a bola para a Carla, porque ela fez uma escuta com o nosso público de mulheres, e ela trouxe aí umas perguntinhas interessantes, né, Carla? Você Isso pode mesmo. começar.
Isso mesmo. Eu quero primeiro dar boas-vindas aqui, ó, a Nazilda falando que o Pará também está aqui com a gente. Representação aqui de uma mulher lá do Pará. Seja bem-vinda, querida. Então, Maria, é isso mesmo. A gente tem, apesar da gente estar caminhando com você aí há um bom tempo, nós sabemos que você tem uma bagagem enorme. Então, conversando aqui com algumas queridas, trouxemos aqui perguntas, tá? Para conhecer um pouco mais de você, quem já caminha aqui com a gente, mas também aquelas que vão ver, né, posteriormente ou que estejam aqui pela primeira vez, tá bom? Mari, hoje muitas mulheres conhecem você como mentora, professora, palestrante, fundadora das Marias Alegrias, mas nem sempre foi assim, como você já começou a falar um pouco. Qual foi a sua própria jornada de superação e quais desafios você precisou vencer para se tornar a mulher que é hoje? Eu sei que você já começou falando um pouco, mas eu gostaria que você explanasse mais para a gente. Então, que lindeza de pergunta! E ela fala com profundidade a minha alma, Carla. Que E as bom. mulheres lindas que estão aqui nos ouvindo. Minha trajetória foi construída desde muito cedo pela busca do conhecimento. E muitos papéis, muito cedo casei, tornei-me mãe, avó, professora universitária, fundando obras, trabalhos sociais, sou instituidora de vários projetos e acompanho até hoje. Escritora, participo de movimento das academias literárias do meu estado, mas como eu falei no início, ao longo da minha vida eu vivi perdas, vivi dores, vivi momento onde eu fui chamada para responsabilidades maiores, né? E eu tive que buscar dentro de mim essa força. E eu nem sabia que tinha tanta força, tá? E foi justamente nesses momentos que eu compreendi algo muito importante. Não basta só passar pelas dores, é importante transformar as dores em maturidade, em consciência, em propósito. Eu sempre falo aquela frase do Viktor Frankl, né? Aquele escritor que viveu uma experiência lá na prisão pelos nazistas, né? Fundou a logoterapia. Ele diz: o que não me mata me fortalece. Se eu não morri, é porque eu tenho uma missão ainda maior, né? Então, a minha jornada não nasceu de uma teoria somente. Ela nasceu da vida, das minhas experiências, das minhas necessidades de me entender, de me superar, de me compreender, muitas vezes de me superar nas crenças, nos padrões, nos papéis, e até enfrentar a família, a sociedade, quando eu vivenciei a experiência de separação, de divórcio, que não foi uma experiência fácil. Foi também uma experiência dolorosa. Eu sei que algumas mulheres passam por isso, e eu sei muito bem qual é esse lugar. E foi assim, unindo educação, conhecimento, história, desenvolvimento humano, muitas outras áreas do conhecimento que eu fui me capacitando. E também a espiritualidade foi um pilar muito importante, que eu fui juntando tudo isso, analista de perfil comportamental, formação em biopsicologia, em meditação, em yoga, juntei tudo, e com esse tempo eu percebi que a minha história, ela tinha valor. Ela tinha valor porque ela se tornava uma ponte para outras mulheres. No momento em que eu fiz essa travessia, eu consegui sair no fundo do túnel com vida, com luz, com coragem. Eu digo, eu agora estou pronta. Eu estou pronta para ajudar também a levar outras mulheres a fazerem essa travessia. Porque quando a gente está no momento da dor, da prova, muitas de nós imaginamos que ali é o fim, que a gente vai morrer, que a gente não vai dar conta. Eu pensei assim, por que as outras não pensam? Sim. Com tantas ferramentas que eu já possuía também. Meu Deus, o mundo vai acabar, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu não vou vencer, eu não sou capaz, eu vou enfrentar isso, o que as pessoas vão dizer, como é que vai ser? Olha, tudo isso fica em segundo plano quando a gente diz primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu. Não por egoísmo, mas primeiro a gente tem que... É aquela recomendação quando a gente está na aeronave, que a aeromoça diz, coloca a máscara primeiro em você.
Então, Sim. primeiro, oxigenar a minha vida, trazer luz para a minha vida, trazer saúde para a minha vida, para eu poder depois, pronta, nesse processo, poder transbordar para outras pessoas. Até porque a minha família precisava de mim saudável, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Eu não podia viver infeliz, achando que ali era o fim. Então, eu descobri que ali era um lugar de dor, mas era um lugar também de mudança. Maravilha, que lindo te ouvir, Mari. Só em ouvir um pouco da tua história já nos dá assim força, né? Porque a gente vai se identificando e vendo, nossa, é possível, né? E é uma grande alegria e você transmite isso, muita força, muita coragem. Parabéns, muito obrigada, viu? E falar para as meninas, né, que estão aí acompanhando, se quiserem fazer alguma pergunta, pode mandar aí que a gente vai respondendo, tá? Mari. Ao longo da sua vida, houve momentos em que você também precisou enfrentar medos, como você já vem passando aí pra gente, né? Inseguranças, perdas ou situações que fizeram você duvidar de si mesma. O que foi fundamental para que você encontrasse forças para continuar e reconstruir a sua trajetória? Olha, eu já estava quase sentindo que essa pergunta chegaria, né? Eu É que todo comecei a mundo quer tocar. saber, né? Qual foi a virada de chave? O que foi que, né, te Nossa! impulsionou? Então, houve momentos, sim, em que eu precisei silenciar, houve momentos em que eu precisei olhar para dentro, fazer aquele mergulho para dentro. Houve momentos em que eu precisei buscar novas ferramentas. Houve momentos em que eu precisei me entender. E não aquela pergunta que às vezes queria me colocar para baixo. Eu não sou capaz, por que que eu não consegui? Por que que eu não consegui? Não. O que que essa situação quer me ensinar? Eu fui mudando as perguntas, tá? Eu poderia viver a minha vida só para mim, mas isso não era a minha missão. Não era a minha missão. Eu poderia receber amor, apoio, orientação, mas a decisão de me levantar, de quem era? A autorresponsabilidade? Minha, minha. E foi fundamental a minha fé. Foi fundamental os amigos sinceros. Foi fundamental o autoconhecimento. Foi fundamental essa compreensão mais ampliada das dores da alma, que elas vão nos ensinando a amadurecer, a olhar para tudo com um olhar de fé e de esperança, e, e buscando o meu reposicionamento, né? Bom, agora eu sou a Mari, separada, com 3 pré-adolescentes, e eu vou dar conta, eu sou a profissional, eu sou a mãe, eu sou a amiga, eu sou a irmã, eu sou a cidadã, eu sou a instituidora de obra, de trabalhos sociais, eu sou a palestrante, nada disso vai roubar o meu valor. É só o tempo de eu me refazer e me reposicionar, e me reposicionar. E foi fundamental eu fazer essa leitura sobre mim mesma. E é claro que eu não fiz isso sozinha. Eu precisei de profissionais. Por isso que eu hoje estou nesse lugar de ponte, de uma profissional que leva também essa possibilidade de ferramentas a outras mulheres, porque eu me vi ali. E eu percorri assim um funil de vários profissionais de várias áreas até eu me encontrar com aqueles que verdadeiramente falavam com a minha alma, né? E eu aprendi que muitas vezes não é a falta de capacidade que nos paralisa, é o medo, é o medo. O medo de ser julgada, o medo de não dar conta, o medo de não ser suficiente, o medo de morrer, o medo de prosperar, o medo de ocupar novos espaços, o medo de me apresentar agora com minha nova carteira de identidade, né? E olha, quando uma mulher começa a curar suas crenças, isso aconteceu comigo. Ela reconhece a sua história. E ela reconhece a sua história e ela fortalece, aconteceu comigo, fortalece a identidade. E com isso o que acontece? Ela não precisa mais pedir autorização ao outro para ser, para fazer, para se posicionar e para prosperar.
E foi nesse movimento, para dentro e para fora, que eu fui vencendo esses bloqueios com as ferramentas próprias, né, de me posicionar, de falar da minha dor, de apresentar a minha fragilidade, porque se fosse para eu escutar só o meu orgulho, não, eu não vou falar dessa situação para ninguém, eu não quero que ninguém saiba que eu passei por isso, que eu passei por essa dificuldade, que o orgulho, ele quer mascarar, ele cria uma identidade falsa para o outro. E como eu nunca fui afeita à falsidade, eu sempre fui afeita a andar com a minha verdade, eu disse, se essa dor chegou a mim, eu superei, eu preciso repassar essa mensagem autêntica, agora sem mimimi, sem culpar o outro, com autorresponsabilidade, com auto-amor, com zelo, com compromisso, e agora com muito mais autoridade, né, para falar com clareza, para falar com coração, para falar com a minha verdade, né, com a minha coragem, para falar de tudo isso, para dizer que nessa compreensão foi que surgiu Marias Alegrias, foi que surgiu Levanta-te Mulher, as 7 camadas da alma, o florescer profissional, antes surgiu a jornada do ser, e é nisso que eu me sustento. Cada oportunidade de nascer uma nova Mari, uma nova mulher, é uma oportunidade também de florescer uma nova mulher com quem eu estou convivendo, e eu vejo, acompanho o olhar, o brilho, o posicionamento, os resultados, a vida sistêmica, e isso só me traz sentido, propósito e missão. Ah, que lindo, parabéns. Muito obrigada mais uma vez. Seja bem-vinda, a Jane, que está aqui com a gente também, a Querida Tainá, a Jane, Heloísa, que alegria. Heloísa, que Nossas queridas lindas, nos prestigiando aqui. que coisa linda. Olha, Mari Neves, e depois de mais de 35 anos aí dedicada à educação, a desenvolvimento humano e esse acompanhamento de mulheres, né? O que você tem visto? Quais são as dores mais profundas que você percebe que impede as mulheres de prosperarem, de ocuparem um lugar de confiança? Olha, Carla, e as mulheres que estão nos ouvindo, eu percebo que muitas mulheres, elas são muito capazes, são extremamente dedicadas, inteligentes, mas eu percebo também muita desconexão de si mesma, desconexão com o eu divino, desconexão com a essência da vida, desconexão com os pilares da vida sistêmica. Essas mulheres que eu tenho percebido, inteligentes, competentes, dedicadas, sensíveis, cheias de potencial, né? Mas muitas vezes foram ensinadas a agradar demais, a se diminuir, a não incomodar, a sonhar baixo, não é? Verdade. E que realizar mais os sonhos dos outros do que o seu próprio sonho. E essas dores são profundas. E observo que tudo isso reflete na autoestima. Sim. Na autoestima. O medo, a rejeição, a culpa, a comparação, a autossabotagem e a dificuldade de dizer não, sim, sim, não, não, diz o Cristo. O que passa disso vem do maligno. Gosto muito dessa frase do nosso Mestre Jesus. Então, o excesso de autocrítica, não é? Olha para si com excesso de autocrítica e a crença de que não merece prosperar, não merece determinados lugares. Então, muitas não sabem o que precisam fazer. Às vezes, têm um conhecimento cognitivo, leem muitos livros, fazem muitos cursos, mas não sabem a estratégia correta para pôr em prática, não é? Para sustentar uma frequência de energia, uma frequência de decisão. Ela, muitas vezes está no caminho certo, mas precisa estar decidindo corretamente.
decidindo e sustentando a frequência todos os dias. E muitas vezes nos faltam esse posicionamento, esse acompanhamento, assim como nós temos o personal para nos acompanhar no exercício diário, nós também precisamos desse acompanhamento para medir os nossos resultados. É interessante, né? Por isso que o trabalho das Marias Alegrias ele é tão importante, porque é consciência, identidade, crenças limitantes, inteligência emocional, comportamento, propósito, comunicação, narrativas, metas, ação, e tudo tem a ver com o nosso lugar profissional, com a nossa prosperidade, né? A coragem de ser quem nós nascemos para ser, né? E escutar as pessoas certas, porque muitas vezes nós emprestamos o nosso ouvido para quem não está alinhado com o nosso propósito nem com a nossa missão. Sim, é verdade. E olha, Mari, ao longo desse trajeto, dessa caminhada que eu venho fazendo com você, é algo que me impacta, que me deixa muito feliz, tranquila e mais forte ainda é o seu lado espiritual também, porque acima de tudo você coloca Deus como centro, né? Independente de religião, e isso nos fortalece ainda mais, porque não basta, como você falou, não basta só leitura, preparação, e nós somos um todo, né? Corpo, mente e espírito. E você está sempre colocando Deus nesse centro, e eu acho isso assim magnífico. E, Carla, eu tenho uma pergunta para você. Aliás, eu Fácil. tenho umas duas. Você pode Pode fazer. participar conosco e enriquecer aqui o nosso bate-papo? Claro! Estava aqui aguardando a sua. Então, Carla, como você chegou a florescer? O que estava acontecendo na sua vida, naquele momento em que você foi chamada para esse lugar de olhar para você? O que fez você perceber que era a sua hora? A hora acertada para você estar no lugar certo, com as ferramentas certas, com o conhecimento certo, né? Para gerar esses frutos que são perceptíveis na sua vida. Ah, que legal. Olha, Mari, eu costumo dizer que assim, Deus ele não une pessoas, ele une propósito, né? E quando eu conheci você há uns 2 anos atrás, eu estava na mente o plano de fazer essa transição de carreira, essa mudança. Eu atuava na área contábil, outros projetos também, porém o foco era o contábil, mas eu já estava estudando a psicanálise, eu queria fazer essa transição, mas faltava justamente o que você já mencionou aí no longo das suas respostas, a coragem, né? Eu tinha ali as situações, as crenças que me limitavam, o medo, a insegurança. E em um workshop que eu fui participar, eu vi ali, teve o seu momento de fala, você falou um pouco de você, foi muito rápido, mas mesmo assim foi muito intenso, como você é, intenso eu também sou. E ali eu senti, eu falei, não, é um sinal realmente para mim. E depois disso, você sabe, nós conversamos e você me impulsionou, me convidou a participar dos seus projetos, aí eu fui, a princípio, como sua mentoranda, como uma convidada participando, e graças a Deus hoje nós somos parceiras também, né? Eu continuo sendo mentorada por você, mas também tenho parcerias aí em alguns trabalhos. E assim, a minha transformação foi incrível, de dentro para fora, realmente, é como você falou na sua vida. Eu não estava em toda a área da minha vida travada. Eu já vinha de um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, mas eu sabia que eu tinha muito a alcançar. E algumas coisas me limitavam, eu não conseguia entender o quê. E através desse trabalho eu fui entendendo, eu fui me desenvolvendo, eu fui encontrando cada ponto que eu precisava abrir, que eu precisava limpar, que eu falo realmente curar, né? E florescer. Que lindo! Então, o florescer chegou para um retorno à casa íntima, né? Eu Sim. gosto de dizer que a gente começa a honrar a nossa própria história a partir do momento que a gente identifica todas essas dores, essas crenças e vai ressignificando e vai colocando tudo no seu devido lugar. Isso é muito lindo. E aí a gente É traz verdade. tudo essa bagagem
e honra a nossa história, e honra a nossa Sim, ancestralidade, não é? E floresce, não tem como não florescer. sim. Carla, durante esse processo do florescer, que crenças, medos, limitações, você descobriu que estava. O nosso público de mulheres, eles gostam sempre de saber de coisas assertivas, de lições assim. Olha, se a Carla superou, eu também posso superar. O poder da referência, né? Verdade. Como isso tudo hoje estavam te impedindo e hoje você se torna essa mulher bem posicionada, com a transição, que já fez sua transição para a psicanálise, a Uhum. sua autenticidade, a sua liderança, né? As suas amplas funções. Fala para nós aí como foi que você foi identificando aquilo que estava mais te travando e o que foi que reverberou nessa beleza que é a Carla hoje. E sempre foi, mas tá mais bonita, tá Cada mais dia melhor, né, Mari? cada dia melhor. Olha, Mari, eu tinha a crença limitante ali como é que a gente fala? Da escassez, né? Tinha isso que me travava. Era ao longo, conversando com você, tratando ali com você, eu fui descobrindo coisas que eu nem sabia que tinha ali dentro. Era a falta de perdão, esse perdão que a gente fala, não, mas eu perdoei. E a gente ali nas nossas mentorias, na nossa meditação, a gente foi vendo, não, olha, tem coisas, tem pessoas que eu preciso liberar perdão. Eu também, como você sabe, também participei. A gente tem que dar, aprendi com você, dar esse lugar de honra. Eu quero falar da Tiziana, que também eu participei do grande romper, e principalmente do romper da oratória, ao primeiro, que foi assim transformador para mim, porque eu sou da comunicação, desde criança eu participo da igreja, na escola, e teatro e tal. E mesmo assim, eu não levava ainda esse trabalho, não trabalhava tão bem, não fazia meus vídeos, minhas lives, eu via que precisava melhorar essa comunicação. Eu a tinha, né? Como eu falo, nós somos multipotências. Nós temos aqui, somos mulheres, assim, acho que praticamente todas. Só que nós não conseguimos, às vezes, como você mencionou, trabalhar isso, colocar mesmo para funcionar, para florescer e transformar isso em retorno para a gente. E quando eu participei do Grande Romper ali, que eu fui romper da oratória, eu falei, gente, eu posso, eu sou capaz. E eu comecei, e depois eu mesmo fui vendo assim, a minha transformação, e as pessoas foram falando, e eu fui vendo que eu estava no caminho certo. Então, a insegurança também, o posicionamento de saber o meu valor, quanto que eu realmente valho, entendeu? Quanto que eu realmente, o meu trabalho merece, onde eu devo estar, em que mesas eu devo sentar. Então, é assim, é um caminhar por toda a minha trajetória de vida como mãe, como mulher, como profissional, como amiga, sabe? É tudo. A gente vai vendo. Você pensa que você tem momentos que você fala assim, não, eu já tô. Olha, eu tô muito bem, mas quando você começa a fazer o florescer, você vai vendo assim quantas coisas, quantas escamas, eu gosto de falar isso, né? Quantas camadas da cebola eu tinha ainda para tirar. Tem pessoas que chegam e falam assim, e reconhecem, eu tenho muito para trabalhar ainda. Eu sabia que eu tinha, mas eu não sabia que tinha tanta coisa ali. Eu tinha coisas que eu achava que estava curado, que estava resolvido, e não. Eu pude ver, olha, isso aqui está travado, eu não me comunico bem ainda porque eu preciso mexer nisso. Eu ainda não me relaciono tão bem aqui com os meus porque eu preciso tratar essa área aqui. Olha só, eu não consigo cobrar ainda o valor que o meu trabalho merece, porque eu ainda não tenho aquela mentalidade de merecimento que eu achei que eu tinha, entendeu? Então, realmente foi transformador para mim, tem sido. Olha, que lindo. E quando eu olho para você e escuto a sua fala, eu fico agradecida de você citar a Tiziana, e eu lembro bem daquele momento. E quanto foi importante o grande romper da oratória e depois o outro grande romper. A Tice faz trabalho maravilhoso, eu acompanho também as mentorandas dela, que fazem sucesso e brilho nesse Brasil. E olha, Carla, eu fico tão feliz e eu quero te dizer algo que talvez eu não tenha te dito antes, que o bonito em você é que o seu conhecimento, ele não te enrijeceu, que existem mulheres
e se capacitam, estão lá numa área, outra área, mais outra, e elas ficam tão fechadas nesse conhecimento e nesse saber, e elas acham que elas podem cuidar dos outros, mas elas não se permitem serem cuidadas, tá? Elas, Verdade. eu nunca tinha te falado isso, e eu quero destacar a sua humildade, de aceitar ser tratada, ser trabalhada. Tá? Eu nunca te disse isso assim É verdade. publicamente, estou dizendo isso agora, porque é, quantas mulheres sabem que precisam e muitas vezes elas se bloqueiam na resistência, em um bloqueio de resistência. Aqui eu não permito, porque aqui, não, eu me dou conta sozinha, eu nasci para ajudar as pessoas. Não, nós nascemos para servir e sermos servidas. É crescer e contribuir, não é? Então, é dar e receber. Quando a gente entende esse fluxo, muita coisa muda na nossa vida. E eu quero realmente destacar a sua humildade e a sua coragem de apresentar o seu lado frágil, você mesma, e se permitir. Eu vou decidir mudar, avançar e fazer o que precisa ser feito. Obrigada. Sabe? Isso, isso não tem preço, tem um valor, porque a quantidade de mulheres que vão agora receber essa nova versão da Adriana, da Carla, cada mulher, cada sorriso que a Carla receber, é um sorriso que vai chegar no meu coração, É que é a verdade. nova versão sua. É verdade. Isso sem o espírito da escassez, porque tem lugar que tem as pessoas certas para falarem aquelas pessoas certas. Tem o nosso reduto, tem um lugar, nosso lugar de fala, que é nosso. E olha, capacitar líderes, para mim, é missão. E todas as mulheres das Marias Alegria são líderes, em Sim. cada uma na sua área, mas todas são líderes. Desde sempre eu trabalhei com líderes. E olha, você é uma líder, e eu te falei isso na última sessão da sua análise de perfil, Sim. e toma posse, porque você tem uma missão bonita para cumprir. E você já vem cumprindo, mas com essa consciência, muitas portas se abrirão. Ai, muito obrigada, que alegria vindo de você. Me enche mais ainda de entendimento, sabe? Nossa, eu tô no caminho certo. Fico muito feliz, Mari, muito obrigada. Você é um grande exemplo para todas nós aqui, viu? Também. Carla, hoje, o que você gostaria de compartilhar com o nosso público, daquilo que você mudou na forma de pensar, na forma de sentir, na forma de agir, na sua jornada? Quais foram, assim, situações que marcaram esse processo que você gostaria de compartilhar com o nosso público? Olha, Mari, além de tudo isso que eu te falei, assim, dessa mudança, algo marcante para mim, assim, junto com Florescer e com você, de fato, tem várias, né? Mas a minha transição de carreira. Porque eu vejo, com isso, eu consegui vencer o medo, né? Eu consegui vencer o medo e eu tenho me mantido. Eu não precisei retornar, eu não precisei voltar para aquele início. Não, eu consegui, eu estou indo, já faz quase 2 anos que eu estou fazendo essa transição. Ou seja, sair E da CLT para empreender, né? Para confiar exatamente. no seu taco, na sua liderança. Isso mesmo. E eu tinha aquela sensação que sozinha eu não iria conseguir, né? Dizer assim, eu não consigo, porque assim como você, eu tenho uma realidade de divórcio, de muita dificuldade de criar. Eu vim desde a infância ali, né? Eu sou filha de uma mulher que foi mãe solo, então já desde nova ali uma sertaneja guerreira, né? Que também trago dela toda essa força, essa coragem.
Mas tinha essa insegurança, né? Eu precisava, fui criada ali só com ela e cresci com isso. Poxa, eu preciso de alguém que me ajude, ou seja, eu precisava de um marido, né, de um parceiro que me desse o suporte para eu poder ir lá e colocar o meu negócio, ser dona do meu negócio, ter a minha liberdade financeira, a minha liberdade de tempo, que eu falo que era o que eu tanto queria, a minha liberdade geográfica. Eu achava que eu precisava desse amparo. Como eu falei, a gente tem a força dentro da gente, mas a gente não reconhece. Você também mencionou isso no começo, a gente não consegue enxergar. Eu via muitas potencialidades, mas essa força eu não estava sempre terceirizando. Olha lá o que você disse, né? Reconhecer em mim, a responsabilidade é minha, eu vou conseguir, eu preciso. Então, eu acho que isso são muitas as vitórias, mas essa para mim é a mais marcante, porque eu tenho conseguido me manter, eu tenho tido um crescimento e assim, já tenho muitos frutos, né? O ano passado eu fiz várias viagens, eu viajei trabalhando, coisas que eu não conseguiria na CLT, tem aquela data que eu vou viajar correndo, vou lá naquele período, agora não, eu viajo quando eu quero, não quando o meu, né, o dono da empresa permite. Então, e assim, por méritos meus. Então, eu sou muito, muito realizada nesse sentido, E muito. você passou a ter mais tempo para dedicar à sua própria família, né? Seus filhos, sua neta. Você criou um espaço de liberdade e gerou mais Muito, autoconfiança. Pois é, eu gostaria que você compartilhasse um pouco mais ainda desses sim, resultados. E sim. aí, você, é, de que maneira você vislumbra esse projeto do florescer profissional para outras mulheres? Você acredita que realmente isso pode impactar a vida de outras mulheres, Sem esse dúvida. projeto do florescer profissional? Sem dúvida, por exemplo, quando você fala, né, eu pude ter tempo, né, para minha família. Um dos motivos que eu também queria, além, primeiramente a mim, né, a minha realização profissional e como mulher e como pessoa, ter o meu negócio, eu tinha também o desejo de acompanhar a minha família. Eu tenho uma filha que estava na época na pré-adolescência, adolescente hoje, e ela precisava muito do meu acompanhamento. E eu não tinha condições de fazer isso quando eu estava lá no meio corporativo. Hoje nós estamos aqui lado a lado, ela é minha parceira também, me ajuda aqui muitas vezes no digital e outros negócios, né? E ela já vai aprendendo e desenvolvendo. E tudo isso. No Florescer, eu fui aprendendo a desenvolver esse mecanismo no Florescer. E o que eu posso falar para essas mulheres que estão vendo? Mas eu não tenho interesse, por exemplo, em ter o meu negócio agora, mas ela tem toda a capacidade de aprender a empreender no lugar onde ela está, porque ela E pode ser uma ser, empreendedora lá dentro do e ser negócio. líder no lugar que Ser ela líder está. onde ela Ela está, não precisa exatamente. iniciar uma empresa. Lá onde ela está, ela pode Exatamente. florescer no profissional e alcançar mais resultados e mais nível de Isso satisfação, não é mesmo. isso, É Carla? isso mesmo que eu quero dizer, porque, por exemplo, quando eu falo empreender, é exatamente nesse sentido de ser líder lá dentro. Eu tenho nós temos vários exemplos aqui das meninas, né, que estão aqui nos vendo e que já fazem parte do Florescer. Nós temos aí a Lília, que ela é CLT, mas ela está lá. E que bom, tem pessoas que precisa ser assim, né? Tem que ter campo para Isso, todos. E ela tá ali fazendo seus trabalhos diariamente, divulgação na mídia, faz os vídeos, os stories, ela tá realmente florescendo, coisa que ela tinha esse desejo, mas ela não, era um pouco travada nisso, ela não fazia, não enxergava o potencial. Nós temos a Jane é uma contadora que não conseguia se posicionar dentro do trabalho dela. Ela tem anos de profissionalismo, um profissional de excelência, mas ela sentia a necessidade de ter uma posição de líder, que de fato ela tem o cargo de líder. E em poucos meses, em 2 meses, ela te trouxe resultado, né? Nós temos a Ceissa, que tem também ai meu Deus, uma história linda, né? linda. Tá linda, foi uma mudança total de vida, mudou de cidade, mudou de trabalho, mudou De de cidade.
De cidades, que eu tô falando, mudou de ambiente, tudo, e o Florescer foi um suporte para ela. Então, eu estou dando 3 exemplos de pessoas que não necessariamente elas foram E empreender elas estão para aqui nessa elas. live, né? Que coisa Estão, linda! Que coisa, enche estão. meu coração de alegria, de propósito. Nossa, Isso, somos todos frutos aí das que sementinhas coisa que você tem linda! plantado, Mari Neves. Que coisa linda! Tem mais uma perguntinha para nós, Carla? Tenho, sim. Vamos ver aqui se você não já falou Nossos alguma coisa sobre isso. internautas, você fez aí uma consulta, não é? Antes, e Sim. eles mandaram aí umas perguntinhas, e vai ser uma honra, é uma live de bate-papo e de resultados, né? Tem coisas, tem alguns assuntos que já foram abordados, mas eu faço aqui a pergunta e você vai complementando com mais alguma Sim. coisa que você sentir aí no seu coração. Olha, você já acompanhou transformações de muitas mulheres através das Marias Alegrias, como eu fui colocando aqui, né? E do Florescer. Quais resultados mais te emocionam ao observar mulheres que decidiram investir em si mesma e assumir o protagonismo da própria vida? Eu sei que você Ai, já que falou um pouco, lindo! né? Mas você Isso, complementa aí. só isso já me traz muita alegria, né? Brilho nos olhos, porque o que mais me emociona é ver uma mulher voltar a sorrir, ver uma mulher voltar a Ah, acreditar em si mesma, ver uma adoro. mulher voltar a acreditar na vida. Já tive mentorandas que estavam em perda de sentido, sem vontade de viver, na beira do desespero, que só choravam. Já Sim. tive mentorandos que estavam vivenciando um período assim de deserto. Sabe aquele período que você não está percebendo nada, que o seu trabalho empancou, você saiu dali e você está sonhando, e nós vamos co-criar toda uma nova etapa da sua vida através. Ela, na verdade, queria passar num concurso. E nós passamos 9 meses, foi uma gestação. Em 9 meses de mentoria desse ela conseguiu estudar, fazer o concurso, passar e ser chamada. Acredita? Acredito. Coisa mais linda. Isso, Então, coisa isso para linda. mim, ver assim mulheres que só choravam, que não viam perspectiva. Meu Deus, como eu vou dar conta de separação, de não ter as condições de manter a vida dos meus filhos, desempregada, e ver que quando a gente cuida da gente, Sim. a gente sabe, é autorresponsabilidade, o autoamor, o autocuidado, resgate da autoestima, trata ali com as ferramentas, trata do medo, da escassez, da autossabotagem, das narrativas presas ao passado, que a culpa é do outro. Tinha mulheres que só falavam do marido, a culpa era do marido, do marido, do marido. Hoje nem tocam mais nesse assunto. Por quê? Descobriram, chamaram para si a autorresponsabilidade, estão brilhando, estão brilhando. Isso eu acompanho vários depoimentos. Você mesmo já ouviu depoimentos que nos chegam através de vídeo, de Sim. escrita, de mensagens, né? Que mulheres que voltaram a estudar, mulheres que voltaram, se reposicionaram no trabalho de forma diferente, mulheres que mudaram de carreira, mulheres que reconstruíram seu relacionamento que estava por um Sim. fio, tá? Mulheres que romperam um relacionamento tóxico porque não dava mais. Tudo isso precisa ser analisado, né? Aprenderam a dizer não, se organizaram na vida financeira, retomaram os seus sonhos e começaram a acreditar em si, reestruturaram a vida sistêmica, o pilar espiritual. Mas existe algo muito profundo quando a mulher ela deixa de se abandonar. Nossa, isso para mim alegra a minha alma quando eu vejo uma mulher já já começa já começa o seu dia sabendo que ela tem que ter autocuidado, atividade física, que ela tem que ter o olhar para si, para os seus Sim. cursos, para as suas capacitações, para as suas mentorias, para os lugares certos, com as pessoas certas, valorizando cada oportunidade que chega, Sim. porque
Cuidado que a boca o ouvido que escuta é irmão da boca que fala. Nós não podemos emprestar o nosso ouvido para qualquer boca. Saindo daquelas mesas de fofoca, saindo das mesas do disse-me-disse, das notícias só de novela, e a gente vai construindo uma conversa muito mais evolutiva, onde estamos acordando a cada dia o nosso potencial. Cada mulher que me devolve um feedback, que me fala que está se entendendo mais, isso não é egoísmo. Olhar para si não é egoísmo. É uma decisão de amor próprio. É reconstrução de autoestima, né? E é honrar sua própria história. Aquela história, porque minha mãe, meu pai, meu marido... Não, a culpa sempre do outro. A gente vai vendo que isso aí, quando é tratado, nós começamos a florir, porque a culpa, ela paralisa. E o outro nós não podemos mudar, mas nós podemos mudar a nós mesmos, né? Então, tem aí uma profissional incrível do Piauí, Adelaide Albano, que está aí presente na nossa live. É uma profissional incrível com quem eu já tive a honra de trabalhar com ela em projetos também na área de bem-estar para a terceira idade. Que maravilha, Adelaide, sua presença. Então, é isso, é decisão e acompanhar isso, ver o amor próprio, a autoestima, ver a reconstrução real em pouco tempo, isso não tem preço, tem valor. Olha, Maria, ela fala aqui, Adelaide, né, que onde você passa, você deixa sua marca de excelência. Falou também que você sempre levantando mulheres, sem dúvida, você é uma grande mentora de mulheres. Eu falo, a Jane também aqui falando que a transformação é na vida pessoal, familiar, renovada, e é só benefícios, porque de fato você pega nas nossas mãos e vai dizendo, olha, faz assim, é desta forma, como você tem dizendo, aprendendo a se amar, a se valorizar, aprendendo a ser grata, aprendendo a reconhecer o nosso valor. Como eu disse, que nós sabemos que temos muito, algumas não conseguem enxergar, outras já chegam sabendo que tem muitas potências, mas não sabe que caminho trilhar, como desenvolver isso. E com você de uma forma muito amorosa, de uma forma muito clara, objetiva, muito carinhosa, como eu disse, pegando a nossa mão, mas também com firmeza quando precisa, a gente vai se desenvolvendo e se surpreendendo conosco mesmo. Tem hora que eu olho assim e falo, nossa, olha só, de repente você vê aquilo acontecendo, você fazendo coisas que você fala, nossa, eu sou capaz, olha só, eu não sabia que seria tanto. Mas, Mari, agora que a gente está falando bastante aí dessa transformação e também falando de trabalho, já que o projeto que nós temos aqui, a intenção de apresentar é o Florescer Profissional, né? Eu quero entrar um pouco mais dentro desse assunto. Então, eu quero te perguntar o seguinte, eu sei que ele nasce num momento especial da sua vida, esse projeto. O que fez você perceber que era hora de criar um programa não apenas para o conhecimento assim, pessoal das mulheres, mas também para o posicionamento, a realização, os resultados profissionais dessas mulheres? Porque até então você vinha trabalhando no interior delas, né? O desabrochar dessas mulheres, a cura interior, a criança que estava ferida ali, a mulher que estava machucada dentro de um relacionamento, mas a mulher que via que não tinha possibilidade de continuar naquele relacionamento, mas quando ela olha para si e se cura, ela vê, opa, eu consigo, tem como melhorar isso. Mas você trabalhou tudo isso, mas o que veio? De repente você pensa assim, eu preciso agora trabalhar o profissional. O que te levou exatamente a isso? Gente, tem pessoas aqui incríveis. Tem o Ricardo, meu colega, chefe trabalhamos juntos na universidade, era o trio da ouvidoria e do acesso à informação, o homem da TI do Piauí, da Universidade Federal do Piauí. Que lindo, obrigada. Sinto honrada, Ricardo. Seja gente, Carla, essa pergunta, ela toca o meu coração, porque o florescer profissional, ele vem da escuta das mulheres, né? Porque no início, meu trabalho estava muito mais voltado para o florescer emocional, a cura da criança interior, os medos, a autossabotagem, as narrativas. E aí, o que eu percebi? Que assim como eu vivi,
muitas mulheres estavam vivendo também. Faltava algo para florescer no campo profissional, né? Acreditar que elas também poderiam ocupar e gerar novas rendas, ocupar novas funções, fazer transição de carreira. E chamando para a autorresponsabilidade, existem muitas ferramentas hoje que a gente já pode utilizar e abrir, porque esse florescer, ele está muito ligado à mentalidade e ao emocional. Sim. E quando a gente trabalha as ferramentas certas, o que vai acontecer? A gente vai tendo resultados extraordinários, mulheres que vão compreendendo a sua própria trajetória e vendo ali o quanto que elas também podem estar tão bem posicionadas no mundo das organizações, no mundo do trabalho, nas empresas onde elas estão, nos novos mercados, nas novas oportunidades de geração de renda, né, através do empreendedorismo, vão despertando seus talentos, né? E esses talentos, quando a gente olha para eles e com as ferramentas certas, nós vamos percebendo o quanto de dinheiro que a gente deixa na mesa por conta de, eu não posso, eu posso me integrar lá no trabalho tal, fazendo tarefa tal, para receber aquele salário fixo. Eu precisei me reinventar, tá? Eu precisei me reinventar. E é fruto da minha reinvenção que eu compreendi também que muitas mulheres podem se reinventar. Podem, devem e merecem. Lindo. Ô, Tá? Mari. Então, o florescer profissional, ele nasce nesse lugar, no lugar dessa mentora que escuta as vozes das mulheres e que sente que as mulheres também desejam florescer profissionalmente. E você acompanha a minha trajetória aqui em São Paulo, você vê que eu não tenho parado constantemente em cursos de imersão. Por quê? Porque para levar aquilo que um posicionamento, as ferramentas mais atualizadas, né, e que realmente possam agregar maior valor. E uma coisa que eu falo muito sempre, né, é que quando nós trabalhamos, eu trabalho com vocês, aliada com a neurociência, com os conhecimentos da biopsicologia, com a física quântica, a gente sabe que os pesquisadores da nossa contemporaneidade têm avançado muito, mostrando que a nossa mente, com a nossa comunicação, pensamento, sentimento, eles alimentam nossos desejos, nossos sonhos, nossas experiências, e vai colapsar na vida real a história que a gente está contando para a gente todo dia. Por isso que é importante mexer nessa caixa e trabalhar novas conexões neurais, né? Sim. E contribuir para a mudança desses pensamentos. Nem tudo que a gente pensa é bom para nós, e é bom para o outro, nem sempre, e nem sempre vai ajudar a gente a florescer. Sim. Então, o pensamento alinhado, com a comunicação alinhada, com o sentimento alinhado, ele colapsa na realidade, um novo padrão. E quando a gente corrige tudo isso, há um florescer. Que lindo. Há um florescer. Então, florescer profissional também é trabalhar merecimento, é mental, é emocional. E vamos rompendo crenças que a gente trabalha muito bem aí na nossa mentoria, né, Carla, no florescer. Sim. E quando menos esperamos, o desenho está pronto e a realidade aparece, né? A realidade aparece. É verdade. Querida Dalva Gondinho, uma mulher especialíssima lá de Goiânia, também mentora, que linda. Obrigada, sinto honrada com a sua presença. Então, gente especial aqui nessa live, vocês estão vendo? Tanta gente bacana. Então, Carla... É resultado da sua trajetória, né? As pessoas aí, Carla, então, eu quero que você, se você puder, deixa aí um convite para a turma, para o nosso programa do Florescer Profissional, né? São 8 semanas.
Sim. todas as É quartas num isso. grupo Antes desse privado. convite, eu gostaria que você falasse o que que elas vão encontrar, deixasse assim elas com aquele gostinho, né? O que é que o Florescer Profissional vai oferecer para elas? Bom, elas vão encontrar ali uma ambiência segura, né? Vão encontrar uma mentora que tem um diferencial, que é Sim, exatamente, eu alio toda a minha formação acadêmica, não é? Como professora de 35 anos, e ao mesmo tempo com ferramentas novas e com uma espiritualidade. Eu consigo dialogar com esse universo variado e com uma proposta que realmente leva as mulheres assim a um resultado que é sensível, que é real. Você é fruto disso e muitas que sim, estão aqui na live, né? A uhum, gente realmente oferece ambiente seguro, ferramentas seguras, é, conhecimento seguro e um nicho uma especificidade de trazer toda essa aliança desse mundo acadêmico com essas ferramentas novas e com essa espiritualidade para ajudar essa mulher a sair de onde ela reconhecer o lugar que ela está, o lugar que ela deseja estar, e ela co-criar essa realidade com o seu florescimento, né? E acompanhada dia após dia, né? Então, são muitas ferramentas, cada encontro privado aí no Google Meet com essas mulheres um verdadeiro banho, e depois a gente vai acompanhando no grupo privado ali no WhatsApp, e, e pertencimento e acesso, que a gente sabe que um acesso, um ecossistema, ele não se forma da noite para um dia. E a gente caminhar com as pessoas certas para as decisões que nós tomamos, para a energia que nós queremos sustentar das decisões que nós tomamos, nós precisamos ter referências. E é muito bom o poder do outro. Lembrando que às vezes a gente está até no lugar certo, com as pessoas certas, mas nós precisamos estar fortalecendo esse ecossistema, uhum. fortalecendo esse ecossistema e sustentando a frequência das nossas decisões. Perfeito, Por isso que é perfeito, tão importante o acompanhamento. Assim como a gente é perfeito. acompanhado para a atividade física, para performar no corpo, nós precisamos de profissionais para performar na mente, performar na nossa rotina, para sair de uma rotina muitas vezes disfuncional, e só nós podemos decidir. E a gente vai se olhando e vai tomando as decisões e vai vendo o que é que pode fazer por si, né? Sim, E olhando e construindo uma rotina saudável e fazendo essa cura e essas leituras e esse transbordo e esse crescimento, essas metas que a gente vai crescer semana a semana. Nós vamos celebrar ganhos todas as semanas. Eu tenho perfeito certeza que as mulheres que também. estiverem nesse time do Florescer Profissional, elas estarão como as demais, depois gravando vídeos belíssimos, Ah, sem dúvida. agradecendo por esse novo tempo. Eu não tenho dúvida disso. Você Sem tem dúvida. dúvida? Nenhuma. Perfeita essa fala, Mário. Você foi falando e eu fui pensando ainda mais na minha trajetória, né? Então, fica aqui realmente o meu convite para todos que estão aqui assistindo e para quem está assistindo que multiplique, né? Que passe para outras mulheres, porque realmente as pessoas que estão vendo aqui estão te elogiando, falando que você é referência, que de fato você é aquilo que você fala, e eu posso dar, posso garantir isso com a minha vida, né? Com o meu testemunho, eu falei um pouco aqui. E porque com esse caminhar com você, é como você disse, a gente aprende a sustentar. Porque não só você nos passa uma receita, né? Olha, o remédio é esse, faz assim, e não basta só ir lá e tomar e fazer. É muito importante isso, esse sustentar. É isso que eu tenho aprendido. Porque a gente eleva a energia, consegue chegar lá, mas e aí?
Se você não tiver alguém que te passe essa força, esse direcionamento, você não sustenta e você tem a tendência a voltar. Né? E graças a Deus, assim, com você tem esse diferencial. Por exemplo, amanhã eu estou indo viajar. Vou pro Nordeste, né? Vou visitar a minha mãe, vou lá ter esse prazer de comemorar com ela os 80 anos dela. E isso quando nós fizemos a devolutiva, feedback da minha análise de perfil, você colocando para mim sobre isso, essa questão da coragem, né? Porque foi duas coisas importantíssimas que eu venci, que eu tenho superado nessa caminhada com você, que é vencer o medo, vencer a insegurança. Porque embora e ser posturada, né? Saber se ter uma postura de uma pessoa que sabe o que está fazendo, porque embora eu vejo ali todo o meu potencial, enxergo, mas devido às minhas crenças, as questões da história de vida, né? A gente já passa, muitas vezes o medo vem ali, vem crescer, querendo crescer dentro da gente, aquela insegurança, parecendo que não somos capazes. E isso está dentro da gente, a gente com aquele potencial todo, volta a dizer, dentro de mim eu sabia que eu tinha, e você me ajudou a segurar isso. Você falou, vai com medo mesmo, tenha coragem, né? E assim, porque você falou, eu estou deixando aqui, realizando o que eu desejei, eu estou colhendo aquilo que eu sonhei, poder viajar e ir lá para a minha terra e trabalhar de lá, continuar o meu trabalho, eu vou mudar o ambiente, porém, de uma forma mais gostosa, sendo acolhida lá com a minha mãe, no meu ambiente, isso é luxo, isso é vida, né? E isso eu posso dizer que é fruto desse florescer, essa coragem, essa alegria, essa força de ir, entendeu? E saber que aqui eu estou deixando um ambiente construído, quando eu voltar, eu dou continuidade aqui, e lá eu vou estar dando continuidade, né? Não está parado. Então, é isso. Então, eu tenho certeza que nós não temos desistência, né, Mari? Não temos Não, desistência nem de pessoas que ninguém falam assim, ai, não desiste. valeu a pena. E Pelo olha, contrário, as e a meninas boa ficam perguntando notícia, quando e que a boa começa o notícia, próximo. né, Carla, é que as mulheres vão trazendo outras. Elas Isso, ficam tão isso. felizes que elas desejam compartilhar com outras e vão trazendo outras mulheres. E o que Eu eu quero, trouxe para mesmo. encerrar, eu quero dizer, para prosperar, minhas queridas, a gente precisa se autorizar. Ah, A gente verdade. precisa se autorizar, a gente precisa se autorizar a ocupar novos espaços. A gente precisa. Aí tem a Fabiana falando coisas lindas aí, uma amiga do Piauí, bacana, outra falando para você, Carla, tão linda, e depois você lê. Ai, Então, que bom. nós precisamos ocupar esses espaços. Nós não precisamos continuar invisíveis e escondidas. Para transformar esse nosso potencial em resultados, precisamos acreditar que nós merecemos. E não é só botar na mente eu mereço, não. Trabalhar crenças de merecimento, né? Sim. E hoje eu estou encerrando essa live com a querida Carla, muito feliz, porque antes a Carla não tinha esse hábito de fazer essa leveza para fazer uma live. Olha a desenvoltura, o posicionamento, a profissional, a psicanalista, essa mulher linda, um olhar, uma referência. E eu fico muito feliz de saber que nós estamos juntas na jornada. E o medo não te define, o medo não me define. Com medo mesmo a gente vai fazendo, vai avançando, e os resultados são extraordinários. E esse é o convite que eu faço para cada uma das mulheres que aqui estão nos assistindo, que vão nos assistir. Não deixe para depois essa oportunidade. Se você deseja fazer um ano de 2026 diferente, se permita investir na pessoa mais importante dessa jornada, que se chama você. Você não pode impactar positivamente, nem na sua família, nem com seus filhos, nem na sua descendência, se você não estiver bem, reconhecendo bem a sua história, trabalhando bem as suas crenças, reconhecendo os seus talentos e florescendo esses talentos, né? Para mostrar para o mundo quem você é e o que você veio fazer nessa terra. E olha, a Dalvinha está falando aí, parabéns, verdade, maravilha. É muito bom quando alguém dispõe do tempo, valor para auxiliar outras mulheres. E se o seu compromisso é também impactar mulheres, eu tenho um compromisso com você.
porque esse chamado é o meu chamado de alma. Beijo no coração. Carla, você pode se despedir aí do nosso público, viu? Ai, grande beijo a todos e fica aqui o meu convite, tá? Nos chame aí no particular, né? No direct que a gente pode dar todo o direcionamento para vocês participarem aí do Florescer, convidem outras mulheres e foi uma alegria, mas uma vez eu repito, muito obrigado. Venham ser líderes da própria vida, né? Junto conosco. Nos chamem no direct, viu? A minha, a Carla, Ceissa, beijo, Dalvinha, Fabiana, Adelaide, todas vocês, Lilian, Todos. Jane, vocês são lindas, maravilhosas, ó, beijo no coração. E eu Beijo, encerro essa live felicidade. com a palavra gratidão. Eu vou Verdade. deixar salvo.